Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15 diz assim: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos orar pela palavra. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que separamos para estar na sua presença. Que o Senhor possa revelar-se a nós. Que o Senhor possa revelar, ó Deus, o seu caráter, a sua vontade, a maneira como o Senhor age, a maneira como o Senhor interage com o homem, com a mulher, com aqueles que buscam o Senhor. Que o Senhor realmente possa nessa noite nos fortalecer, ó Pai, nos esclarecer o coração, esclarecer a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos buscar o Senhor, ó Deus, com uma novidade de entendimento, com uma novidade, ó Pai, de intensidade, de alegria, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa semana eu estava pensando, né? Quando a Fernanda e a Flávia eram pequenas, a gente fazia a expedição dos corajosos. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja, provavelmente já, porque foi algo que marcou muito a nossa família. Mas é bom que sempre tem gente nova, então a gente pode contar de novo, os novos não ouviram, né? Então, quando as meninas eram pequenas, eu fazia a expedição dos corajosos. O que era a expedição dos corajosos? A gente ia para a praia e eu não tinha muita paciência de ficar na praia. Sabe aquele negócio de ficar sentado na areia, tomando sol, tal? Eu nunca gostei muito, então eu tinha que fazer alguma coisa. E como elas eram pequenas, não podia fazer algo muito perigoso. Mas eu então inventei a expedição dos corajosos, que consistia, para elas, né, de uma atividade que exigisse coragem para elas. Por exemplo, então a gente ia para o canto da praia, todo canto de praia tem um rio. Não é, irmãos? A maioria das praias, pelo menos as que a gente ia, né, tinha um rio. Então o primeiro obstáculo que exigia coragem era atravessar aquele rio que dava água na canela, né, irmãos? Mas era uma água gelada. Eu lembro uma vez que eu levei minha sobrinha e ela ficou com medo de ir porque tinha um siri no rio. Então ela ficou morrendo de medo. Aí a Fernanda falava para ela assim, o nome dela é Tânia, mora nos Estados Unidos hoje. Fala assim, mas Taninha, aqui é a expedição dos corajosos. Então tinha que atravessar aquele rio porque tinha um sirizinho, estava com medo, mas foi. E chegava do outro lado do rio, tinha as pedras, irmãos. Quem conhece praia sabe que nas pedras o que tem? Aquelas baratinhas. Para as meninas aquilo era um terror, mas eu dizia assim, aqui é a expedição dos corajosos. Elas iam e foram vivendo novas aventuras, amém, irmãos? Cada vez que for crescendo um pouco mais, a expedição dos corajosos foi ficando com um nível de complexidade mais alto, né? E a gente foi, uma vez nós fizemos uma trilha de umas 6 ou 7 horas lá em Campos do Jordão. Só eu, a Fernanda e a Flávia. A Adriana não estava, mas elas já eram adolescentes. A trilha foi tão longa, irmãos, estava tão calor, estava tão difícil, que chegou uma hora que eu parei no meio de um pasto assim, olhei para a Fernanda estava orando, Senhor Jesus, volta logo. O Senhor pode voltar agora, porque eu não preciso terminar essa trilha. Amém? Então eram coisas que a gente fazia, mas eu gostava, e eu estava pensando nisso por quê? Porque eu não faço mais a expedição dos corajosos agora, porque eu não aguento mais, né? Elas que vão fazer. Mas eu estou com vontade de fazer com os meus netos, fica tranquilo, tá? Não, isso não é pressão, não estou pressionando ninguém. Mas eu fiquei imaginando de fazer isso com os meus netos. Não é? Não pode demorar muito, porque daqui a pouco a gente não aguenta mais, né? Mas sem pressão, amém, irmãos? Né? Depois vou mandar esse vídeo lá para a Fernanda, que está lá em São Bernardo, né? E para o Adilson Júnior. Eu fiquei pensando, porque em como levados para viver essa experiência, que foi tão gostoso, foi tão bacana, e a gente lembra até hoje com muito carinho disso. Foram momentos tão preciosos, de coisas que eu pude levá-las para mostrar para elas, coisas que elas não conheciam, né? Que era um bichinho, que era um siri, que era um caranguejinho. A gente às vezes achava um ouriço que estava ali na pedra, achava alguma coisa, e eu podia mostrar para elas algo que elas não conheciam. E o meu prazer como pai era mostrar algo para elas que elas não conheciam, e poder assim dividir um pouquinho com elas o meu conhecimento. Eu não sou biólogo, não sou nada, mas eu conhecia um pouquinho mais do que elas.
Então era o meu prazer mostrar algo para elas que elas não conheciam, para elas poderem desfrutar de algo maravilhoso, de algo bonito, da criação de Deus, daquilo que Deus fez por nós. Então eu estou contando isso por quê? Porque eu imagino Deus lá no céu, querendo dividir comigo coisas que só Ele sabe que eu não sei. Eu imagino Deus lá no seu trono, sentado, olhando para você, querendo dividir com você coisas que talvez você não saiba. Coisas sobre o seu casamento que talvez você não saiba. Coisas, né, sobre o seu caráter. Alguma novidade para você, algo que Ele pode fazer, alguma promessa que você desconhece. Algo que Deus quer dirigir o seu coração. E Deus, irmãos, Ele é tão grandioso. E Ele é tão maravilhoso, Ele é tão sublime, Ele é tão poderoso, e Ele se apresenta aqui neste texto de Isaías, aqui Deus falando através do profeta, Ele diz: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Irmãos, então Deus, Ele se apresenta como Deus todo-poderoso, sublime, que habita num alto lugar, que habita num lugar inacessível para nós, se não fosse a sua misericórdia e o sangue de Jesus que nos capacita e nos habilita para entrar na sua presença. Deus, Ele está num alto lugar, mas ao mesmo tempo que Ele se apresenta e Ele não engana a gente, Ele não se faz igual a nós, porque Ele não é igual a nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Ele está lá no alto e sublime lugar, habita num alto trono, Ele habita a eternidade, Ele é eterno. Não é? Então Ele se apresenta dessa forma, mas da mesma maneira, Ele também se apresenta, irmãos, como aquele que habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Ao mesmo tempo que Deus, Ele está lá num trono alto, sublime, diz a palavra, que Ele também habita junto com o contrito, com aquele que está abatido de espírito, mas Ele habita com o contrito e com o abatido com um propósito: para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, para dar vida, para trazer algo novo. Irmãos, vivificar é algo que traz vida, é algo que traz propósito, é algo que nos leva a viver aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, por que é que Deus, Ele diz que quer habitar com o contrito e com o abatido? Porque Ele quer agir. Ele não deseja que o abatido, que o desanimado, que o contrito continue assim. Ele não deseja que a pessoa que está totalmente sem uma vida terrível, uma vida difícil, Ele não deseja que a pessoa viva isso. Ao contrário, Ele está ali naquele lugar para fazer algo, para vivificar o coração daquele que está abatido. E eu louvo a Deus, porque isso mostra para mim e para você que apesar do Senhor ser o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas, Ele também está olhando para nós. É um Deus que se importa comigo, é um Deus que se importa com você, é um Deus que nos ama a tal ponto, irmãos, de conhecer a nossa vida, de conhecer os nossos problemas, as nossas limitações, mas mesmo assim se importar conosco. O Salmo 139, gostaria que você abrisse a sua Bíblia ali, por favor, para que a gente possa caminhar um pouco por este Salmo e entender algumas coisas que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Nós vamos ver o Salmo 139 a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá? Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento
é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Irmãos, esse pequeno trecho do Salmo apresenta um Deus que conhece tudo sobre nós, que sabe tudo sobre nós, que nos vê durante todo o tempo. Neste exato momento, Deus sabe o que está passando no teu coração. Neste exato momento, Deus sabe o que está se passando na sua vida. Neste exato momento, a palavra ainda não chegou à sua língua, e Deus já sabe o que você vai falar. Neste exato momento, Deus conhece tudo sobre mim e sobre você, conhece as minhas intenções do meu coração, conhece as intenções do teu coração, conhece, querido, as suas limitações, o porquê você não consegue viver algo que você gostaria, como a pastora Etel ministrou aqui. Ela dizia, houve uma época que eu gostaria de cantar de todo o meu coração, coisas para Deus que eu sabia que não eram verdade para mim, e eu via as pessoas cantando, eu via as pessoas declarando aquilo, mas eu sabia que havia algo, então aquilo gerou um clamor no coração dela, falando, Senhor, me ajuda a amar Jesus, Pai, me ajuda a amar o teu filho. Houve um clamor gerado de uma situação, e eu pergunto hoje para mim e para você, será que Deus sabia da falta de sinceridade dela quando ela cantava? Sim, Deus sabia. Será que Deus sabia desta limitação que ela tinha, quando ela começou a orar? Ou você acha que ela orou algo que Deus não soubesse? Mas o que Deus queria ouvir é que ela pudesse assim, Deus me ajuda a amar Jesus. E quando ela contristou o seu coração, ali uma tristeza, por não estar vivendo algo que ela gostaria de viver, algo em Deus, numa intensidade, numa verdade, numa realidade espiritual, diferente daquilo que ela estava vivendo. Então naquele momento que ela colocou isso para Deus, o Deus que habita no alto e sublime lugar, no alto e sublime trono, Deus que habita a eternidade, Ele também vem habitar num coração contrito, para vivificar, para dar vida, e hoje ela pôde dar o testemunho, hoje quando eu canto, isto para mim é real. Amém, querido? Então, na verdade, nós podemos entender que Deus, Ele nos conhece em todas estas coisas, mas graças a Deus que Ele é diferente de nós, porque a gente sem conhecer está julgando, a gente sem conhecer a intenção do coração, a gente já olha e fala assim, nossa, como é que essa pessoa é cara de pau, fez isso, fez aquilo e agora está aqui na igreja, não é? Ah, a pessoa falou isso, falou aquilo e agora está ali cantando. Olha só, irmã, olha só, irmão, o jeito dele, a maneira como ele é grosso, a gente que conhece só o exterior, a gente já começa a promover julgamentos e dizer que a pessoa pode ou não pode, serve ou não serve, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele não descarta ninguém, Ele está aqui para mudar a minha vida, para mudar a sua vida e para nos levar a viver tudo aquilo que Ele planejou para nós. Isso é maravilhoso, queridos. Quando nós entendemos que o Senhor, Ele está num alto e sublime trono, mas também habita com aquele que o busca. Irmãos, isto é maravilhoso, porque pode mudar a minha vida e pode mudar a sua vida. Deus nos amou, mesmo assim. Imagina, conhecendo a minha vida. Já falei isso várias vezes, mas como eu zombava, irmãos. Eu zombava de crente. Eu tinha uns amigos lá que oravam por mim, eu nem sabia que eles oravam por mim no meu trabalho. Eles oravam por mim e eu vivia zombando deles, antes de conhecer a Jesus, né? Eu zombava, irmãos, zombava deles na cara deles, zombava deles por trás deles, vivia zombando da igreja, zombando da fé das pessoas. Mesmo assim, Deus me amou, Deus me amava, e só esperava um sinal do meu coração para mudar a minha história. Só esperava um sinal. Talvez Deus está esperando um sinal do teu coração para mudar a sua história. Talvez Deus está esperando apenas uma aproximação sua, de olhar para Ele em resposta àquilo que Ele fez por você, por nós, de nós olharmos para Ele com um olhar diferente e falar assim, Senhor, realmente eu preciso de Ti. E aí abrir a porta para que o Senhor possa trabalhar em nós. Algumas pessoas pensam que Deus não se importa. Algumas pessoas pensam que Deus não se preocupa. Eu era assim. Eu
quando me casei com a Adriana sempre fazia suas orações, fazia suas leituras antes de dormir, e eu não queria saber. Eu nunca peguei numa Bíblia, irmãos, antes de conhecer Jesus. Nunca me interessei em ler a Bíblia. Eu não me interessava em orar. Eu pensava comigo assim: deixa Deus na dele. Eu não mexo com ele, Deus não mexe comigo. Eu não preciso de Deus. A minha vida é muito boa. Eu respeitava a Deus, mas eu o queria distante de mim. Porque, na verdade, eu pensava que Ele não se importava comigo. Mas a palavra do Senhor apresenta um Deus diferente, apresenta um Deus que quer se relacionar comigo, apresenta um Deus que quer me levar além dos meus limites, apresenta um Deus que quer se relacionar comigo, com você, um Deus que quer interagir conosco, um Deus que quer mostrar coisas que eu não conheço, um Deus que quer revelar para mim coisas que eu desconheço, um Deus que quer revelar o seu amor, que quer revelar a sua grandeza, revelar os seus planos. Irmãos, que propósito maravilhoso a gente poderia viver se nós pudéssemos entender o que Deus tem para nós. O Senhor também fala conosco através de Isaías. Eu vou voltar aqui ao Salmo 139, se você quiser acompanhar comigo lá em Isaías 40. Em determinado momento Deus fala novamente através do profeta, e ele diz assim, Isaías 40, 25, com quem vocês vão me comparar? Agora eu estou lendo na versão NVI. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Aqui, na verdade, Deus está falando com o seu povo. Quando fala Jacó e Israel, é o povo de Israel, é o povo de Deus. E hoje também é uma alusão à igreja. Deus falando com aqueles que são chamados pelo seu nome. Por que você reclama? Eu poderia dizer, por que você reclama, ó igreja? E por que se queixa, ó igreja? Entre aspas, a reclamação que muitos fazem: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Por que é que vocês pensam assim? Será que você não sabe, versículo 28, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Querido, seu Deus não se cansa. Amém? Ele não fica exausto. O seu Deus, ele não cansa. Que coisa maravilhosa, verso 29, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Irmãos, nós podemos nos cansar, nós podemos em alguns momentos sentirmos que estamos sem forças, parece que a gente não tem mais forças para mudar uma situação, ou para continuar com um propósito, para continuar com algo. Mas aqui diz que Ele fortalece o cansado. Sabe por que Deus fortalece o cansado? É porque Ele não quer que você fique cansado. Simples, né? Parece óbvio, mas aí tem um mistério, irmãos. Por que muitas vezes nós ficamos cansados? Ficamos sem vontade de orar? Quem já enfrentou dificuldade para orar nesses 2 dias de jejum? Não precisa levantar a mão não, só concorde comigo assim com a cabeça. Não é? Quem já sentiu uma dificuldade de fazer a sua leitura? Quem já sentiu uma dificuldade? Quem já percebeu que o inimigo se levantou na sua casa, quis trazer um tipo de confusão, um tipo de desarmonia? Quem já percebeu que as situações já começaram a querer trazer uma ou outra coisa para nos tirar do propósito que o Senhor tem para nós? Mas a Bíblia diz que Ele fortalece o cansado e Ele dá grande vigor àquele que está sem força. Sabe por quê? Porque o cansaço, irmãos, não é aquilo que pode parar a mim e a você. Porque Deus tem força para o cansado. Deus tem grande vigor para aquele que está exaurido. Amém? Esse é o nosso Deus. Versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos.
andam e não se cansam. Naturalmente falando, os jovens e os moços, eles têm vigor da juventude, eles têm um vigor naturalmente dizendo, mas diz aqui que até mesmo os jovens ficam cansados, ficam exaustos. Os moços, né, que têm força nas suas pernas, têm agilidade, esses também tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Irmãos, eu nunca vi um crente voando como águia. Alguém já viu? Eu nunca vi. Do que é que ele está falando? Ele está falando de algo espiritual. Não é que você vai criar asa, irmão, vai sair voando como águia. Quem já sonhou que estava voando aí? Deixa eu ver, faz assim. Irmãos, eu já sonhei que estava voando. É algo maravilhoso, né? Você sai voando assim, Deus, deve ser tremendo, não é? Não é isso que está dizendo, voam alto como águias, está dizendo de algo espiritual, está falando de uma força sobrenatural, uma força que não vem de mim, uma força que não vem de você, mas uma força que vem do Deus, que habita com aquele que está cansado e vivifica o espírito do abatido, de um Deus que está, como é que diz, preocupado ou está querendo nos ajudar, de um Deus que quer se revelar a nós, de um Deus que quer caminhar conosco, de um Deus que quer estar perto de mim, que quer estar perto de você, de um Deus que quer mudar a nossa história e nos levar ao centro da sua perfeita vontade. Este Deus é aquele que está aqui se apresentando. As pessoas, os jovens se cansam, os moços até caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sabe o que Deus tem para você hoje, querido? Renovo sobre as suas forças. Você vai entrar o ano que vem, aí 2019, já estamos chegando, você vai entrar renovado, você vai entrar fortalecido para enfrentar os desafios. Você vai entrar com uma declaração: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você vai entrar com uma declaração lá do Salmo 27, ainda que o exército se levante contra mim, eu não temerei. Amém, irmãos? Porque nós não estamos preocupados com a nossa força, mas nós estamos olhando para aquele que nos fortalece. Eu não estou preocupado com a minha santidade, mas eu estou preocupado com aquele que me santifica. Eu não estou preocupado com a minha justiça, mas estou sim olhando para aquele que me justifica. Eu estou olhando para o Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa. Mas esse Deus me ama. Esse Deus ama você, você não está sozinho na sua luta. E quando nós olhamos para estas coisas, irmãos, nós vemos que aqueles que esperam no Senhor, eles recebem uma força sobrenatural, uma força que faz com que a gente corra, e não fique exausto, que a gente possa andar e que a gente não se canse. É um vigor sobrenatural para todo aquele que espera, para todo aquele que confia no Senhor. E eu preciso dessa força, irmãos. Voltando lá para o Salmo 139, vamos ler a partir do versículo 13. Aqui o salmista continua dizendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando nós lemos isso, nos dá a impressão de que já está tudo destinado, já está tudo determinado. Mas quando a gente vai lendo o Salmo, e a gente vai ler o Salmo até o final, nós entendemos que Deus é um Deus que muda situações. Se Deus muda a situação de alguém, é porque aquela situação não era a situação que Deus tinha para ele naquele momento. Quem entendeu o que eu falei? Deu para entender, irmãos? Se Deus muda uma situação na sua vida, é porque aquela situação não era ideal, não era a que Deus havia planejado para você viver. Por isso que Deus trabalha e Deus muda. É por isso que Deus fortalece o cansado.
Alguém poderia dizer assim: eu estou cansado porque Deus determinou que esse dia eu tinha que estar cansado, desanimado, eu não quero nem orar, é vontade de Deus que eu não queira nem orar. Alguém poderia dizer isso, mas a Bíblia diz que Deus fortalece aquele que está cansado. Deus, Ele vivifica o abatido. Ou seja, se Deus faz essas coisas, é porque o cansaço, o abatimento, o desânimo, a incredulidade não devem fazer parte da nossa vida. Olhemos para o Senhor, que Ele vai mudar todas as coisas. Continuando aqui no verso 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Querido, o Senhor nos formou e sonhou com algo para nós, sonhou com um propósito para nós. Ele nos criou para andarmos por um caminho de bênção, de vitória. Ele nos criou, irmãos, para andarmos, para sermos livres, para reinarmos. Ele criou Adão e Eva e falou assim: olha, governa sobre a terra, governa sobre todas as coisas, multiplicai-vos, enchei a terra. Vocês vão governar sobre os animais, vão governar sobre todas as coisas. Mas o pecado tirou o governo do homem, e hoje o homem é escravo do pecado. Por isso que Jesus veio. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas. Quando Satanás aparece para Jesus no deserto e começa a tentar a Jesus, uma das tentações, ele fala assim: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra, e toda a glória destes reinos da terra. Tudo o que estes reinos conquistaram, todas as suas riquezas, todas as suas belezas, tudo o que eles têm, a glória fala disso, a glória de um reino é o que aquele reino tem. São as suas posses, são as suas riquezas. E o diabo falou para Jesus: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar a glória destes reinos, porque tudo isso me foi entregue. Mas Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós não estamos mais debaixo do império das trevas. Sim, Satanás é o príncipe deste mundo, mas nós não somos deste mundo, porque a nossa pátria está nos céus, amém, irmãos? Ele não governa sobre nós, fomos libertos do império das trevas. E quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que Deus tem para nós algo diferente daquilo que Satanás projetou para nós. Deus tem um projeto maravilhoso, planos de bênção para as nossas vidas. Quando nós olhamos o Salmo 40, e nós vamos voltar para o Salmo 139, mas se você quiser abrir lá no Salmo 40, pode abrir comigo. Também vou ler na versão NVI. Aqui tem um salmo, o salmista contando um testemunho que é tremendo, irmãos, que é algo maravilhoso que aconteceu com ele. Salmo do rei Davi, Salmo 40, a partir do versículo 1, diz assim, Davi dando esse testemunho: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Então eu quero que você comece a pensar comigo. Por que é que Deus o tirou de um poço de destruição? Por que Deus tirou ele do poço de destruição? Será que era a vontade de Deus que ele estivesse naquele lugar, sendo destruído? Será que era a vontade de Deus que ele estivesse atolado? Irmãos, você e eu sabemos que alguém atolado é alguém que não consegue sair do lugar. Você faz força e não sai do lugar. Se você, como eu, já atolou o carro em alguns lugares, você sabe o que é isso. Quando eu trabalhava, fui para o Pantanal algumas vezes a trabalho. E lá no Pantanal, a gente tinha lá umas caminhonetes que era tração nas 4 rodas. E mesmo assim, a gente entrava em alguns lugares que o carro atolava.
E não adiantava, imagina a gente empurrando uma caminhonete, podia empurrar, não saía do lugar, tinha que correr de alguma fazenda lá perto. Algumas vezes nós fizemos isso, fomos andando para alguns lugares, até encontrar alguém que tivesse um trator. E aquele trator ia lá, a gente amarrava uma corda, amarrava alguma coisa, a gente sempre tinha uma corda no carro para esses tipos de emergência. E mesmo assim, com o trator puxando, a gente empurrava, imagina a roda rodando na lama, sujava a gente de cima a baixo de lama, vocês sabem como é que é, imagina. Um atoleiro, irmãos, é um lugar que ninguém gosta de estar. Então, quando Davi se viu num atoleiro, quando ele se viu num poço de destruição, ele clamou ao Senhor, ele gritou por socorro, e ele está dando aqui o testemunho. Ele me tirou de um poço de destruição. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: Deus pode tirar você de um poço, Deus pode tirar você do atoleiro. Davi está dando esse testemunho, não porque ele é melhor do que nós, porque ele é homem como nós, mas porque Deus é um Deus que não se agrada em ver um filho seu numa situação dessa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Amém, irmãos? Ou seja, ele veio para mudar algo. Jesus veio para mudar algo. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele veio para mudar a nossa história, para nos libertar do império das trevas, para nos levar para um caminho de liberdade, para nos levar para um caminho onde eu e você podemos clamar ao Senhor, e o Senhor Deus Todo-Poderoso vai agir a nosso favor. Continuando a leitura aqui no Salmo 40, verso 3, olha aqui, ele diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir falsos deuses. Como é feliz essa pessoa. Versículo 5, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Irmãos, não se pode relatar os planos que Deus preparou para você. É o que está escrito lá em 1 Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, é tremendo o que Deus tem para a sua vida. E Davi diz aqui: não se pode relatar. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Irmãos, este salmo é um testemunho daquilo que Deus fez na vida deste homem. E ele fala, assim: Deus pensou em mim, eu gritei por socorro, Ele agiu em meu favor, Ele me tirou de uma situação de destruição, Ele me tirou de uma situação de atoleiro, onde eu estava afundando, onde estava afundando a minha família, onde estava afundando a minha vida profissional, onde estava afundando o meu ministério, onde estava afundando o meu casamento, onde estava afundando aquilo, as promessas que Deus me deu, onde estava afundando, estava ali num atoleiro, não saía do lugar, num poço de destruição. Mas Deus ouviu o meu clamor. Amém, queridos? Há pessoas aqui que estavam num poço de destruição, que estavam no atoleiro. Quando chegaram na igreja, falaram assim: pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu não sei nem o que fazer. Pastor, eu não sei nem como agir nessa situação. Completamente num fundo poço, atolado. Mas o Senhor teve misericórdia, tirou ele daquele lugar, colocou numa rocha, mudou a sua história. E hoje está trabalhando na igreja. Hoje está ministrando para criança, hoje está ministrando no louvor, hoje está pastoreando essa igreja. Pessoas que estavam num tremedal de lama, pessoas que estavam num atoleiro, pessoas que estavam num poço de destruição. Mas o Senhor, irmãos, fez grandes coisas por nós. Quando nós voltamos lá para o Salmo 139, no finalzinho do Salmo 139, a gente vê aqui uma oração de Davi.
E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece, versículo 23, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós olhamos esta oração, nós podemos voltar lá no primeiro versículo do Salmo 139. Olha o primeiro versículo, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E aqui no versículo 23, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É engraçado porque ele faz uma declaração de que Deus já o sonda. Mas aqui ele está pedindo para Deus sondá-lo. Davi tinha essa mania, irmãos. Tem um outro salmo que Deus fala para ele assim: busca a minha presença. Salmo 27. Deus fala para Davi: Davi, busca a minha presença. E ele fala assim: Deus, eu vou buscar a sua presença, não me rejeites. Eu acho engraçado, se Deus chamou ele para buscar a presença, como é que Deus vai rejeitá-lo? Mas Davi tinha essa mania de orar aquilo que ele sabia que acontecia, de falar de coisas que pareciam óbvias, mas é tão importante, irmãos. Uma coisa é Deus conhecer você, uma coisa é Deus que conhece todas as coisas, Deus que conhece tudo, sabe quantos fios de cabelo temos na nossa cabeça, conhece as intenções do coração, conhece todas as coisas. Nós sabemos, uma coisa é a gente saber que Deus faz isso, mas outra coisa, querido, é você se chegar na presença do Senhor, prostrar o seu coração, não é? E você falar para assim: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração. É outra coisa, sabe por quê? Porque Deus vai se alegrar tanto em você, irmãos. Deus vai se alegrar tanto. E olha só o que ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Na verdade, Deus já conhece todos os nossos caminhos. Deus, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra ainda não chegou na boca e Deus já sabe. Ele conhece tudo, mas quando você fala: Deus, conhece os meus caminhos, vê os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, qual é o caminho mau? O caminho mau, querido, é aquele que nós estamos vivendo fora da vontade de Deus. O caminho mau é aquele que nós estamos vivendo fora do que Deus planejou para você. O caminho mau é aquele caminho que você não está vivendo tudo que Deus tem para a sua vida. O caminho mau, irmãos, é aquele que te leva para longe do Senhor. O caminho mau é aquele que nos leva a virar as costas para Deus. O caminho mau é aquele, querido, que é mau. O próprio nome já diz: o caminho mau, ele é ruim, irmãos, vai fazer mal para você. Mas Davi fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, há dois caminhos, pelo menos dois, aqui nesse versículo. Um é o caminho mau, e o outro é o caminho eterno. Davi clama: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Irmãos, Deus deseja se revelar a nós. Assim como eu não vejo a hora de ter neto, para levar os meus netos para andar na pedra na praia e ver as baratinhas, que eles vão ter medo da baratinha, e eu vou dizer para eles: não tem problema, ela foge. Eles não sabem que ela foge, mas eu vou ensinar para eles que ela foge. Amém, irmãos? Assim como eu não vejo a hora de ensinar para eles sobre os pássaros, sobre algumas coisas. Acho que eu estou ficando velho mesmo, né? Mas lá na minha sacada, eu moro no 9º andar. Irmãos, então eu boto uma banana lá. Eu vou na feira e compro uma bacia da banana, ela custa R$1. Compro um monte de banana e todo dia eu boto 1 ou 2 bananas na minha sacada. E aparece, outro dia eu contei, tinha 4, 5 qualidades de passarinho, tipos de passarinho diferentes. Um todo preto com topete amarelo, o outro amarelo com a asa verde, o outro verde com a asa preta. Um mais bonito que eu tenho as fotos aqui no meu celular, se você quiser ver depois. Um mais bonito que o outro. Fico ouvindo o canto deles, fico mostrando para a Flávia. Ela: Flávia, esse aqui chama isso. Essa é sabiá, Adriana. Nossa, chegou um grandão. Esse grandão é sabiá. Só a perna dele dá o tamanho do outro. Isso é verdade. São coisas que eu tenho prazer de ensinar. Imagina Deus querendo ensinar para você coisas maravilhosas, dizendo assim: olha,
O mundo se tornou um lugar ruim por causa do pecado. O mundo se tornou um lugar difícil por causa do pecado. Deus está querendo ensinar isso para mim e para você. Há tanta maldade nesse mundo. Há tantas situações, tantas traições, tanta maldade, há tanta coisa errada, há tanta ganância, há tanta maldição nesse mundo. Mas olha, eu amei o mundo de tal maneira que eu enviei o meu filho. Jesus foi enviado por amor ao mundo. Deus quer revelar isso para nós. Deus quer revelar para nós que todas as promessas dele têm o sim e o amém em Cristo Jesus. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Jesus, o sim. Ele está querendo revelar para nós o seu amor, o seu cuidado. Está querendo revelar para nós que veio para nos libertar, para nos dar uma vida em abundância, para sarar os nossos relacionamentos, para nos capacitar a ter uma vida abençoada, para nos fortalecer no momento de fraqueza. E mais ainda, irmãos, se você não está fraco hoje, se você não está no lodo, se você não está atolado, se você não está no poço de destruição, melhor ainda. Mas mesmo assim, há algo maravilhoso para nós vivermos em Cristo Jesus. Há algo maravilhoso, mais intenso, mais perto de Deus, mais tremendo, mais alegre para nós vivermos. Uma paixão por Deus, algo tremendo, irmãos. Há um caminho eterno que eu e você precisamos entrar por ele para glorificar a Deus. O Senhor, Ele tirou Davi daquele lugar. Sabe por quê? Porque não era o propósito de Deus que Davi estivesse naquele lugar, num poço de destruição. Talvez você esteja vivendo uma situação, eu quero dizer para você, que talvez, irmãos, se essa situação tem atrapalhado a sua vida, se essa situação tem prendido os seus passos, se essa situação tem afastado você de Deus, se essa situação tem roubado a sua fé, essa situação, Deus quer livrar você dela. E é tremendo quando nós olhamos lá para o Salmo 40, a alegria de Davi, quando ele fala assim, o Senhor me deu socorro, Ele mostrou para mim, olha, eu queria falar dos seus projetos, mas são tantos que eu não consigo nem falar. Uma pequena revelação que ele teve do que Deus tinha para ele, colocou nele, nos seus lábios, um canto de louvor, um hino de louvor. Irmãos, pessoas que têm revelação da vontade de Deus, do propósito de Deus, são pessoas que têm alegria de viver, são pessoas que têm um cântico de louvor nos seus lábios, são pessoas que vivem com alegria, são pessoas que buscam viver para Deus. O que Deus tem para nós e para você é um caminho eterno, um caminho que vai nos levar a viver com Deus tudo aquilo que Ele planejou. Quem gostaria de entrar por esse caminho? Irmãos, eu preciso. Queria que você fechasse os teus olhos, deixasse o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite. Nós estamos nesse propósito de 21 dias. Começamos ontem, dia 1º. Talvez alguns não estavam aqui domingo passado. Na verdade, esse propósito foi algo que a Adriana, a pastora Adriana, propôs para a equipe que está fazendo aqui o curso de intercessão. E ela propôs isso numa sexta-feira, e o Espírito Santo tocou no meu coração, para que a gente pudesse chamar toda a igreja para participar. Aqueles que quiserem, aqueles que puderem. Irmãos, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Deus, Ele quer ser encontrado. E quando nós o buscamos, Ele se deixa achar. Deus se deixa achar, é o prazer dEle. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar para você. Ele quer contar coisas que você não sabe sobre a sua vida. Ele quer contar coisas sobre o seu futuro que você não sabe. Ele quer contar coisas para você, irmão, que você desconhece, mas são situações lindas que são baseadas no seu amor, no seu cuidado, na sua graça. Deus tem coisas maravilhosas para nós vivermos. Irmãos,
podemos entrar sem medo por esse caminho eterno. Sabe por quê? Porque ele é um caminho de bênção. Ele é um caminho que vai nos levar a viver tudo aquilo que Deus projetou, tudo aquilo que Deus planejou para nós. Neste caminho há perdão, neste caminho há transformação, neste caminho há restauração, neste caminho há santidade, neste caminho, querido, Deus está ali. Neste caminho há força sobrenatural, neste caminho eterno há vigor sobrenatural, neste caminho há revelação, neste caminho há libertação, neste caminho nós somos salvos do atoleiro, do tremedal de lama, nós somos salvos do poço de destruição, nesse caminho nós somos libertos do império das trevas, neste caminho é só vitória, neste caminho é só bênção, neste caminho, querido, Deus se revela. Neste caminho a bênção para os seus filhos, neste caminho a bênção para a sua vida, neste caminho, querido, neste caminho há a eternidade que Deus propôs para o homem, a vida eterna. Neste caminho há conserto, há conserto. Todos nós precisamos consertar muitas coisas, e neste caminho há novas oportunidades. Neste caminho há novas oportunidades. Você que está aqui hoje clamando por uma nova oportunidade, eu quero dizer para você, este caminho eterno é um caminho onde você tem uma outra chance. Esse caminho é um caminho onde o perdão de Deus está disponível, onde a graça nos sustenta, onde a graça nos fortalece, onde a graça, o amor, eles sobrepujam o nosso pecado, onde a graça e o amor de Deus são maiores do que os nossos erros. Mas este caminho só pode entrar por Ele aquele que se quebranta. Neste caminho só pode entrar por Ele aquele que clama a Deus e que se apresenta diante de Deus. Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Veja que Davi começou dizendo: o Senhor me sonda e me conhece, Ele sabe quando eu me levanto, Ele sabe quando eu me assento. Deus já te conhece. Mas depois ele ora, fala assim: Deus, vem me conhecer melhor, Deus, vem aqui sondar o meu coração. Neste momento Davi abre as portas da sua vida para o Senhor, e neste momento ele fala: Deus, me guie pelo caminho eterno, Deus, me leva por um caminho diferente, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho que me desvia do Senhor, da sua presença, da sua perfeita vontade. Senhor, e me leva por um caminho eterno, guia-me, Senhor. E o Espírito de Deus está aqui nessa noite para guiar você pelo caminho eterno. Enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, quero convidar você a ficar de pé.